Olá, eu sou a aluna de iniciação científica Andresa da Silva Silva, sou orientada pela doutora Sheila Souza Moreira da Silva de Almeida e vou apresentar sobre o estudo larvicida fitoquímico e antioxidante da espécie vegetal Vitex agnus castus. Introdução. A espécie Vitex agnus castus, ela pertence à família Lamiaceae, ela é um arbusto nativo da Ásia Central e da Europa Mediterrânea, e ela é popularmente utilizada para tratar distúrbios femininos, como tratar a menopausa, aliviar os sintomas da TPM, é utilizado no tratamento do ovário policístico, da enxaqueca menstrual, do sangramento de miomas uterinos e foi utilizada por um período como anafrodisíaco. Além disso, ela tem outros usos como antisséptico, diurético, contra a influenza, no tratamento da sífilis e no tratamento de dores de cabeça e estômago no geral. A espécie também conta com uso místico no Brasil, no qual rituais afro-brasileiros utilizam essa espécie para afastar maus espíritos ou para ser utilizada contra o famoso mal-olhado. Quanto aos objetivos, os objetivos deste estudo foram, então, obter o óleo essencial das folhas de Vitex agnus castus pelo método de hidrodestilação, estimar o rendimento desse óleo e verificar o potencial larvicida desse óleo e o seu potencial antioxidante também. Quanto à metodologia do estudo, bem, quanto à extração do óleo essencial, primeiro é necessário fazer a identificação do material vegetal para ter certeza de que aquele material vegetal é o material que se deseja estudar. Feito isso e feita a identificação correta, faz-se então a coleta do material vegetal. Nesse caso, foram das folhas da Vitex agnus castus. Essas folhas foram então limpas, trituradas e destinadas ao processo de extração de óleo essencial, em que esse processo foi o processo de hidrodestilação, no qual se utilizou um aparelho do tipo Cleveland, que foi aquecido a uma temperatura de 100 graus durante um período de 2 horas. Após isso, a gente retira o óleo com o auxílio de uma pipeta Pasteur, acondiciona esse óleo num vidro âmbar e deixa ele refrigerando. E depois faz a estimativa do rendimento do óleo. Quanto ao estudo larvicida, primeiro faz o processo de seleção das larvas, que são as larvas no estágio L3. Depois disso, realiza-se o preparo da solução mãe, onde vai constar 0,09 microgramas por ml, com 85,5 ml de água destilada, com 4,5 ml de Twin 80. Depois disso, faz o preparo do controle negativo, onde se adiciona 350 ml de água destilada, com 17,5 ml de Twin. Então, faz o preparo das concentrações, aonde essa solução mãe vai ser diluída nas seguintes concentrações, de 800, 600, 400, 200, 100 e 50 microgramas por ml. Feito isso, então, aguarda-se um período de 24 horas para contar as larvas mortas e um período de 48 horas, então, para refazer essa contagem novamente. Lembrando que as larvas vão ser consideradas mortas aquelas que não apresentarem movimento após 20 segundos. Então, esse ensaio ele é realizado em triplicata com 25 larvas. Essa análise é uma análise do tipo Probit, que é feita no software SPSS, em que ele vai verificar, então, a concentração letal de 50% e o seu limite de confiança. Quanto ao estudo da atividade antioxidante, o método utilizado foi o método de captura de DPPH, no qual esse óleo essencial vai sofrer uma reação com o DPPH e esse óleo essencial ele foi diluído nas concentrações de 5, 2,5, 1, 0,75, 0,50 e 0,25. Então, aguarda-se o processo de reação, espera-se 30 minutos e faz-se análise em espectrofotômetro. Quanto aos resultados e discussões. Quanto ao rendimento de óleo, ele é calculado seguindo esta fórmula, em que T é o meu teor de óleo essencial em porcentagem, V é o volume que eu observo no final de cada extração no extrator, BM é a minha massa vegetal, tudo isso vezes 100. Então, a minha massa vegetal foram 300 gramas, o volume observado no extrator ao final de cada extração foi de 0,5 ml. Fazendo o cálculo, a gente tem um rendimento de 0,16% de óleo vegetal. Quanto ao estudo larvicida, a gente pode observar então que a minha concentração de 50%, ela se localiza mais ou menos aqui entre a concentração de 200 microgramas por ml
e a concentração de 400, né, em que a gente tem aqui 48% de mortalidade e a gente tem aqui 53,2% de mortalidade. Então, provavelmente a minha CL50, a minha concentração letal de 50%, fica entre 200 e talvez 300. Quanto à análise antioxidante, a gente observa que a maior inibição que aconteceu foi aqui, de 27,0,2%, na concentração de 3 microgramas por ml. Bom, quanto à conclusão, a espécie apresentou um baixo potencial para atividade do larvicida, porque tanto em 24 horas quanto em 40 horas a espécie não alcançou na sua concentração letal de 50%, o padrão para ser considerada de fato uma espécie com alto potencial de atividade larvicida. O seu potencial de atividade antioxidante também foi baixo, entretanto, ressalta-se então que a literatura menciona que essa espécie tem de fato um alto potencial antioxidante. Então é interessante levar em consideração que talvez os fatores ambientais tenham influenciado a espécie a não produzir tanto essa atividade biológica. Então seria interessante repetir o estudo para verificar se a espécie de fato tem um baixo potencial antioxidante ou não. A espécie tem um aroma forte quanto ao seu óleo e o rendimento do óleo é consideravelmente baixo. Bom, os agradecimentos são ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o PIBIT, ao Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, a doutora Sheila Souza Moreira da Silva de Almeida, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, à Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPEAP, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAP. Muito obrigada. E aqui a gente tem as referências.